Amigos e amigas, companheiros e companheiras de ideais espiritistas, estamos novamente aqui reunidos para prosseguirmos com o estudo do Livro dos Espíritos em nossa vida, iluminando o nosso procedimento aqui no plano terreno, para que prossigamos firmes no estudo desse livro formidável, que de fato ilumina também a nossa forma de ser. Então, vamos dar início. Nós estamos ainda concluindo o capítulo 10, que fala das ocupações e missões dos espíritos. Essa é a parte final. E depois, mais à frente, entraremos no capítulo 11. Vamos então? No quesito 584, Allan Kardec inquire dos espíritos qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade. E olha, se a gente dá uma olhada na história da civilização, há muitos séculos, nós vemos que os conquistadores sempre levaram o terror, a morte e a destruição. E são tantos os conquistadores. No passado bem remoto nós tivemos Gengis Khan, Alarico, guerreiros, sanguinários e cruéis. Mais recentemente ainda, na nossa história, nós tivemos César, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, que também fizeram a morte e a destruição. Muito pouco fizeram em benefício da humanidade. Só tinha aquela sanha, aquela volúpia, aquele desejo de conquistar terras e mais terras, nações e mais nações, escravizando povos. Essa era a motivação desses homens. E os espíritos respondem que ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento, se referindo aos conquistadores, de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Nós sabemos também que as guerras, no seu lado trágico, sanguinário e cruel, ela ainda traz alguma coisa de boa, porque muitas invenções ocorrem após uma guerra, remédios, uma série de coisas. Mas, além desses homens conquistadores, nós temos outro tipo de conquistadores, que ao fazer as suas conquistas, eles trazem benefícios. Nos referimos aqui aos bandeirantes, esses homens que eram também duros de serviço, cruéis em certos pontos, mas eles saíam em busca de riquezas, como, por exemplo, Fernão Dias, Pais Leme, que saiu obcecado para descobrir as esmeraldas que ele tanto amava e que não conseguiu, afinal, mas deixou um grande benefício. Ele e os demais, porque são muitos os bandeirantes. Eles entravam naquelas matas fechadas, caminhos ínvios, aonde eles iam abrindo, também cometendo maldades, aprisionando índios para escravos e
de qualquer forma, fizeram benefícios, porque eles abriam vilarejos, pequenas cidades que depois cresceram, se engrandeceram, e nós temos esse nosso São Paulo de hoje. Cidades formidáveis, muito progressistas, e nós devemos isso em grande parte aos bandeirantes, que esses conquistadores, pelo menos, engrandeceram o nosso Brasil. Na 584A, aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras nada tem com o bem que delas resulta, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? E daí os espíritos respondem: olha, cada um é recompensado segundo as suas obras. O bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. É claro, isso não tem dúvida nenhuma. Todos nós seremos recompensados pelas obras que nós executarmos aqui no plano terreno. Então, quais são essas obras? É levantar uma casa? Não. As obras são as obras morais, intelectuais, porque essas o ladrão não rouba e a ferrugem não destrói. Então, tudo que nós fizermos para o bem de outrem, o bem de nós mesmos, de amigos, de familiares, nós estamos nos engrandecendo e colaborando para o nosso progresso e ajudando o nosso próximo. É assim que deve ser. Vamos continuar. Olha, pessoal, os principais bandeirantes, é bom que a gente lembre de alguns deles, porque eles foram homens notáveis. Os mais conhecidos: Fernão Dias Paz, ou Paz Leme, né? Manuel Borba Gato, até tem uma enorme estátua dele lá pelo lado do Brooklyn. Domingos Jorge Velho, Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Veiga, Jerônimo Leitão. Isso para citar esses principais, mas tivemos muitos outros. E eles saíam, né, pelo sertão afora. Eram movimentos, às vezes tinha bandeiras de mais de 100 pessoas, com esse sagrado objetivo. A gente vê que aí é a providência divina que está intervindo, porque eles ignoravam o bem que eles estavam fazendo, abrindo, não é, as matas, instalando pequenos vilarejos onde ficavam assentados lá e construindo devagarinho. E hoje nós temos essa maravilha que é São Paulo, né? Que se engrandeceu muito graças a esses homens. Vamos em frente. Daí Kardec coloca um comentário muito interessante. Kardec explica que os espíritos encarnados, eles têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionadas ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Portanto, vocês vejam que há um encadeamento entre o mundo espiritual e o mundo material. E muitos dos grandes inventos foram trazidos por esses espíritos superiores mais avançados que inoculam na mente do homem sugestões para que eles comecem um estudo e consigam realizar e ir em frente. Outros se encarnam com uma missão de progresso.
Outros tomam sob a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Espíritos familiares todos nós temos. Amigos, não é? Ou que partiram, não é? E que lá do outro lado, como amam a nós, como nós também amamos a eles, eles nos ajudam intuitivamente, enfim, procuram nos proteger. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Nós já falamos sobre isso, sobre esses espíritos que tomam conta desses fenômenos da natureza, né? Os vendavais, os maremotos, enfim, tudo isso. Pessoal, olha, na natureza não existe nada que não tenha um controle. Tudo tem seu controle, seus benefícios e até malefícios. Mas é a vida. O nosso planeta ainda é um planeta que está em fase de progresso. Nós vamos progredir e à medida que o planeta progride, as coisas vão se asserenando. Os vulcões vão desaparecer porque a Terra vai esfriar. Então, olha, pessoal, tudo isso leva muito tempo. São bilhões e bilhões de anos que nós vamos ainda estar nesse trabalho de encarnar, desencarnar. Se não for no planeta Terra, será em outros planetas. Isso os mentores espirituais vão resolver para nós. Os espíritos comuns imiscuem nas ocupações e divertimento dos homens. São espíritos assim que mais levianos, não têm maldade, mas eles não têm aquele progresso ainda, não foram estimulados. E finalmente nós temos espíritos impuros ou imperfeitos e que procuram de alguma forma fazer com que os homens caiam no sofrimento, nos erros, nas obsessões, e fazem de tudo, não é, para prejudicar. Mas também, por outro lado, tem os bons espíritos que também fazem de tudo para ajudá-los, não é? Se fazem o mal, é muito mais pelo despeito de não poderem fazer o bem, de não se sentirem felizes e sentirem inveja daqueles que são felizes. Na pergunta 500, agora, pessoal, nós vamos entrar nos 3 reinos. Os minerais e as plantas, isso no capítulo 11. Começamos na pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é preferível? Respondem os espíritos, todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus, conforme nós vamos ver mais à frente. Então, Kardec, judiciosamente, ele comenta: esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força magnética. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm ainda uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem
tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial ilimitada que lhe dá consequências do seu futuro e a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus que os demais seres ainda não têm, mas que também um dia chegarão até lá. Então, pessoal, aqui nós colocamos um quadro, um gráfico, que demonstra bem como é a teoria da evolução do espiritismo. É um resumo, é claro. Então, nos seres inorgânicos, o que nós temos? Temos o reino mineral. O reino mineral tem vida? Não. O reino mineral tem atração. Qual é a atração? A atração é a aglutinação dos átomos que compõem as pedras brutas. Então, elas têm essa atração pela junção dos átomos que a compõem, compõem. E nos seres orgânicos, o que nós temos? No reino vegetal, nós temos sensibilidade. Pessoal, tem plantas que têm sensibilidade. Elas são matéria inerte, mas têm vitalidade. Tem plantas que são até assim, poderia dizer que são inteligentes, mas não. É natural. Tem uma planta que tem um cheiro característico que atrai insetos. E quando o inseto pousa, ela se fecha e prende o inseto e acaba devorando o inseto. Então, vocês veem que há uma sensibilidade. Tem plantas como a sensitiva, que você ao tocar nelas, elas se retraem, se fecham e se abrem. Então, vocês vejam que aí já é um princípio, não é? De sensibilidade e de vitalidade. Depois, no reino animal, o que nós temos? Instinto, pessoal. Vitalidade, inteligência instintiva e individualidade. E daí chegamos no nosso reino, o reino nominal, é o reino da razão. Nós temos então, nós seres orgânicos, o nominal, nós temos inteligência ilimitada, nós temos o livre-arbítrio, a consciência do futuro e a percepção das coisas extramateriais através da mediunidade. E temos o conhecimento que as demais categorias não têm. Deus nosso Pai. Então, com esse quadro, dá bem para ter uma perspectiva bem aproximada do que seja as duas categorias, inorgânicos e orgânicos, e as quatro demais, não é? Que são de atração, no reino mineral, no reino vegetal a sensibilidade, no reino animal o instinto, que ainda nós temos um pouco, pessoal. Nós saímos há pouco tempo e ainda temos esse instinto. E temos a razão. Eu gostaria de falar sobre, mas é um tema que vai fugir completamente do enfoque. Mas futuramente nós falaremos, porque nós viemos, pessoal, não que nós tivéssemos sido animais, mas é o princípio inteligente que habita nos animais. Por exemplo, um cachorro será sempre um cachorro, nunca vai mudar. Mas a inteligência primária que está no cachorro, ela evolui. E amanhã depois ela evolui e se torna um espírito. Mas isso, pessoal, é um estudo para futuro, não é? Para nos aprofundarmos nesse tema tão bonito. Então vamos em frente. Pessoal, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Eu tenho um canal, Rui Espiritismo, um canal
que nós colocamos no YouTube e que transferimos, não é? Passamos para o Face, o Instagram, o X, e no WhatsApp nós temos um grupo chamado Os Mensageiros. Um grupo já grande, aí, com pelo menos umas 20 ou 30 pessoas. E temos o nosso e-mail aqui. Se vocês quiserem se comunicar conosco, estamos à disposição. Agora, o que eu peço é que vocês se inscrevam e apoiem o nosso canal. Né? Apertem o sininho, deixem o seu gostei, o seu like. Sabe por quê? Para que esse canal seja assistido por mais pessoas. Nós ainda somos muito poucos e o nosso objetivo é levar a doutrina espírita para toda a nossa comunidade, que nós amamos e gostaríamos que todos fossem felizes através do esclarecimento das coisas da vida, especialmente do mundo espiritual. Então eu agradeço de coração a atenção de vocês e vamos na nossa mensagem evangélica final. Como sempre, do nosso querido Chico Xavier, este homem que iluminou o mundo e continua iluminando a todos nós. Momentos. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado, nunca esquecendo do mais importante: nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Chico Xavier, criatura abençoada. Agradeço de coração a todos vocês e nos encontraremos, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Até lá, então, meus queridos e minhas queridas, muita paz para todos.